Cadê o Coelho-P? Tinha um tal de Macabeu. Tinha um Macabeu também. Tinha um cara do Observatório Católico também. Quem mais me respondia no catolicismo aí? Não sei. Tinha umas lives gigantes também, o pessoal não sabe nem editar os vídeos. Eu quero que vocês me façam vídeo resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria pra hiperdulia? Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Meu Deus, que salada de frutas. Que salada de frutas que o seu Iago Martins, pastor do MBL, fez a respeito de latria, dulia, hiperdulia. Ele mesmo não sabe do que ele está falando. Essa é a realidade. Aliás, não faz muito tempo, o Robson, o Felipe, acho que participou também, nós fizemos um vídeo resposta ao Lucas Banzoli a respeito do assunto. Ele poderia simplesmente ter entrado no meu canal e assistido o vídeo, né? Mas, como sempre, o Iago Martins querendo lacrar, né? Pastor do MBL, apadrinhado pelo Nando Moura. Primeiramente, eu realmente não edito meus vídeos. Dificilmente eu faço um vídeo editado. Por quê? Porque eu tenho capacidade suficiente de fazer um vídeo contínuo, assim como estou fazendo esse aqui agora, viu, Iago Martins? Se pegar esse trechinho aí que eu passei para vocês, eu contei ali uns 5 cortes. E por que tem cortes? Porque você falou uma palavra errada, você fez uma citação errada, e aí o pessoal que edita não é você, tá? O pessoal, né, que edita o vídeo vai lá e corta aquilo que você falou de errado. Esse é o problema, viu, Iago Martins? Esse é o problema seu, na verdade, e a grande diferença do Iago Martins para o Cris Macabeus, né? Eu tenho capacidade suficiente para fazer um vídeo sem cortes, tá bom, gente? Eu não vou responder o seu Iago Martins nesse vídeo a respeito de latria, dulia, hiperdulia. Por quê? Eu vou fazer em uma live, tá? Aliás, Robson e nós iremos fazer em uma live. Creio que o Felipe vai querer participar também. Enfim, vamos refazer um vídeo que nós fizemos, né? Que já foi feito, por sinal. E se tudo der certo, nós iremos fazer essa live no domingo, tá? Ainda não tenho horário, vou combinar com o Robson aqui. E nós iremos responder essa pataquada desse desafio do Iago Martins sobre latria e dulia. Mas neste vídeo, o que o Cris Macabeus vai fazer neste vídeo? Vai responder o desafio do Iago Martins? Claro que não. Eu vou apresentar o Iago Martins para vocês. Eu vou mostrar quem é o Iago Martins, como começou o Iago Martins e que realmente ele só tem essa popularidade porque é um cabra que beija a mão do Nando Moura. E além de ser apadrinhado pelo Nando Moura, né? Virou o que? O pastor do MBL, tá bom, gente? Eu não vou ficar citando outras pessoas que ele citou aqui no vídeo, tá? Não vou aqui falar exatamente da salada de frutas que ele fez com louvor, prostração, hino, intercessão, coisas que não tem nada a ver com adoração divina. Mas vindo de um calvinista, o que a gente vai esperar de um calvinista? Antes de mais nada, pessoal, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo aqui. Pode compartilhar no grupinho do Iago Martins, não tem problema nenhum. Tenho vários vídeos no meu canal a respeito do Iago Martins que ele nunca respondeu, por sinal, tá? Se você quiser contribuir financeiramente com o meu canal, QR Code com o Pix do canal aqui em cima. Tem a chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros do canal, tá? Tá aqui na descrição do vídeo o link, ou também tem um botãozinho do lado ali, né? Do botão de se inscrever no canal. Tem lá o botãozinho do clube de membros. Considere fazer parte do nosso clube de membros aqui, ajuda bastante o canal. Hoje mesmo passei 3 horas aqui só separando o material que eu vou usar aqui.
e mostrar para o Iago Martins que tem como, Iago Martins, fazer um vídeo sem cortes, tá? Dá até tontura assistir os vídeos do Iago Martins. Dá até de tanto corte, é corte, é corte, é corte. Tudo isso para, né, simplesmente se parecer um intelectual. Coisa que também não precisa, tá, gente? Todo mundo erra, como eu falei, todo mundo erra. Eu só tiro o sarro daquele que se coloca acima de Deus. Aí não pode errar, né? Quem não se coloca acima de Deus tem todo o direito de errar. E é só simplesmente, né, se for um erro grave, faz um vídeo. Se não for, né, é um erro. Se for um erro que todo mundo comete, não tem problema nenhum, tá bom, minha gente? Então, mas quem é o Iago Martins, né, gente? Vamos lá. Eu peço desculpas pela minha câmera, tá? O que acontece? O aplicativo aqui da webcam ele não está funcionando. Vou ter que desinstalar e instalar o aplicativo de novo. Aquele que dá o zoom, clareia um pouco a câmera. Que eu não tenho aquele negócio de iluminar. Eu não sei nem o nome. É aquele negocinho redondo de LED. Eu não tenho para usar, tá, gente? Então, enfim. E eu uso o aplicativo, a câmera faz, né? Esse negócio aí de fazer a iluminação, a câmera consegue, né, fazer virtualmente isso daí. Eu uso o aplicativo, mas o aplicativo não está funcionando. Peço desculpas, eu vou ficar um pouco mais escuro, tá, gente? Não tem aquele zoom, né? Não vou ficar muito próximo aqui da tela. E, enfim, no próximo vídeo acho que eu já estarei com o aplicativo funcionando novamente. São, né, coisas que acontecem, tá bom? Então vamos lá, mas quem que é o Iago Martins que me desafiou a fazer um vídeo sobre latria e dulia, né? É impressionante. Eu não tô querendo views e nem clique, tá? Nada que vem do Iago Martins me interessa. Ele falou aí no vídeo agora que vou dar um pouco de views. Quem é você, Iago Martins? Quem é você, Iago Martins? Quem é o Iago Martins na fila do pão? É um Zé Ninguém. O Iago Martins é um Zé Ninguém. Ele fez uma palestra usando os artigos do Lucas Vanzolli, minha gente. Tenha santa paciência. Como eu falei, ele só é famoso porque beija a mão do Nando Moura. Só isso e mais nada, tá? Antes, né? Vamos ver. Devemos entender quem é o Iago Martins, tá, minha gente? Devemos entender. É o pastor do MBL. Simplesmente é o pastor do MBL. Gado do Nando Moura, que ele não era ninguém até o dia em que o Nando Moura deu uma ajudinha pro canal dele, tá? Até então, né, era um simples canal chamado Dois Dedos de Teologia, tinha um parceirinho que depois da fama se mandou. Eu não sei o porquê isso aconteceu, mas tudo começou aqui, tá, gente? Prestem atenção. Eu vou colocar aqui para vocês. Há pouco tempo atrás eu fiz um desafio para o pessoal do canal Dois Dedos de Teologia. Responder o vídeo Quem inventou o cristianismo, feito pelo gordinho das dentitas. Nesse dia do desafio, esse vídeo eu não encontrei, tá? O vídeo que o Nando Moura fez. Isso há quantos anos, gente? Foi em 2016, tá? 2016. Eu realmente não encontrei o vídeo porque eu creio que o Nando Moura deletou o vídeo. Eu não sei exatamente se foi por causa do parceiro na época do Iago Martins. O Iago Martins teve que deletar vários vídeos, né, incluindo o vídeo que ele fez respondendo o Nando Moura, que na verdade o Nando Moura não fez desafio, né? Nesse caso, o Nando Moura estava respondendo uma outra pessoa que dizia que o cristianismo não existia, e ele pediu para o canal Dois Dedos de Teologia, né, que hoje nós sabemos que o canal se chama Dois Erros de Teologia, ou Dois Erros de Heresia. Ele pediu na época para o Iago Martins, ninguém conhecia o Iago Martins, tá, gente? Ele pediu para que os dois, né, pudessem fazer o vídeo respondendo o cidadão. Então nasceu o Iago Martins, um canal que deveria ter ali acho que uns 20 mil inscritos, da noite para o dia passou a ter 80 mil inscritos, em um mês passou a ter 100 mil inscritos e beijou a mão do Nando Moura e entrou para a bolha, né, do Nando Moura e da direita cheirosinha, tá? Essa é a realidade, tá bom? Então, enfim, desde então, né, ele seguiu esse caminho
entrou na bolha, é claro, né? Ficou famoso, né, filho? Ficou famoso. E agora eu pergunto, né? Iago Martins realmente acredita que isso foi uma vantagem para ele? Foi uma vantagem ter que beijar a mão do Nando Moura? Hoje você não consegue mais sair disso. Se não beijar a mão do Nando Moura, ele acaba com você? E se meteu com o MBL, né? Foi apadrinhado pelo Nando Moura, se tornou pastor do MBL e ajudou o Brasil a fazer o L. Minha gente, Iago Martins, calvinista, ajudou o Brasil a fazer o L e colocar o governo atual, né, no poder. Aí ele vai falar assim, mas eu não votei no governo atual, eu não fiz isso. Fez. Prestem atenção neste vídeo aqui, eu vou explicar o porquê. Tá? Deixa eu colocar o vídeo. Falei pra vocês, gente, ao vivo a gente acaba, né, cometendo uns errinhos, mas vamos colocar o vídeo aqui dele. O direito à vida pesa na balança mais que qualquer outra coisa. Bolsonaro é chamado de genocida, mas eu não acho motivo de alegria trocar um genocídio por outro. É por isso que pra mim só há escolha entre candidatos pró-vida e que sejam pró-vida do ventre ao cosmos, que protejam a vida de crianças nas UTIs, tanto quanto a vida das crianças nos úteros. O resto, pra mim, deveria ser preso por incitação ao assassinato. Escolha o seu candidato com sabedoria, mas não vote em qualquer um que promova a morte, seja numa pandemia, seja numa gravidez indesejada. O vídeo é bonito, né? O vídeo é bonito, lindo, só que é um discurso do MBL, tá? O texto ali foi escrito pelo MBL, que na época queria, porque queria, né, tirar o presidente, o antigo presidente, do poder para tentar de alguma maneira assumir o poder no lugar do antigo presidente. Tá? Tava chegando as eleições e o que eles fizeram, né? A burrada toda aí da direita, entre aspas, tá? A direita cheirosinha, pregou o voto nulo. Agora eu pergunto para você, o Iago Martins, através desse videozinho patético dele, patético, todo mundo sabe disso, patético, beijou a mão, Nando Moura, tem que, né, andar segundo a cartilha do Nando Moura, textinho feito pelo MBL, tá? Agora eu pergunto para você, Iago Martins tirou quantos votos do Lula? Quantos votos ele tirou do Lula? Nenhum. Agora eu pergunto, quantos votos ele tirou do outro candidato que perdeu a eleição? Quem ele ajudou a entrar no poder? Então, meu filho, você fez o L gostoso, igualzinho a turminha do MBL e a bolha do Nando Moura. Fizeram o L gostoso, vocês são os responsáveis por tudo que está acontecendo nesse país hoje. Vocês são os responsáveis, tá? E Deus não vai perdoar. Deus não vai te perdoar nunca por isso que você fez. Fica tranquilo. O seu destino... Aliás, vamos falar sobre o destino de Iago Martins, segundo a crença do Iago Martins, que ele fez esse vídeo, né? Falando de genocida, que ele não vota no genocida, mas segue um genocida. Ah, mas Cris Macabeus, como o Iago Martins segue um genocida? Ele é calvinista, meu filho. Sabe quem foi João Calvino? Coloca aí no Google aí, levanta aí. Quem foi João Calvino? Calvino foi um ditador de Genebra. Um ditador, assassino, criminoso. Tá? Não adianta passar pano. Ah, mas não é bem assim. Não, foi bem assim, sim. João Calvino é isso daí, tá bom, minha gente? Só para levantar alguns casos aqui, né? O caso de Miguel Servetti aqui, de 1553. Né? Miguel Servetti, um médico e teólogo espanhol, foi condenado por heresia por rejeitar a trindade e o batismo infantil. Ao chegar em Genebra, foi preso e condenado à fogueira. Embora o Conselho de Genebra tenha emitido a sentença, Calvino apoiou sua execução e influenciou no processo. Tem citação aqui, tá? Citação de João Calvino sobre o processo dele. Se ele vier a Genebra, minha autoridade valer alguma coisa, eu nunca permitirei que saia vivo. Tá lá na carta de Calvino. A Guilherme, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Farret, acho que é
esse é o nome dele. Então, enfim, esse é o João Calvino. Outras perseguições, o governo teocrático de Genebra, sob a influência de João Calvino, impôs disciplina rígida. Houve perseguições contra os anabatistas, humanistas e aqueles que desafiavam a doutrina oficial. Muitas penas incluíam exílio, prisão, em alguns casos, execução. Tá? Tem uma citação dele aqui, ó, sobre os anabatistas. Aliás, ninguém gostava dos anabatistas, né? Nem Lutero, nem João Calvino. Os anabatistas e outros fanáticos devem ser tratados como loucos, furiosos, a quem é necessário reprimir com o ferro e o fogo. João Calvino, a refutação dos erros dos anabatistas. Esse é João Calvino. Então, ele faz um vídeo pregando um voto nulo, porque ele caiu, né, na onda do MBL, na onda do Nando Moura. Eu tenho certeza que, por vontade própria, ele jamais iria fazer aquele vídeo patético. Jamais iria fazer. Olha a situação do Brasil hoje. Olha, faz o L. Vai lá e compra um pacote de arroz por 40 paus. Faz o L, tá? Nem no Xing Ling a gente pagava isso. Mas agora a gente paga por quê? Porque, né, a turminha aí, né, da direita, cheirosinha, né, bonitinha, pregou o voto nulo. Eles tiraram o voto de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? Só tiraram o voto do Bolsonaro, minha gente. Então trabalharam para o Lula, trabalharam para o Lula, tá? Não adianta falar, não adianta passar pano, falar que não. Sim, vocês colocaram o Lula no poder, tá bom? Voltando aqui, né? Fala de genocida de lá, genocida de cá e segue, né, um ditador genocida igual o ditador de Genebra, João Calvino. E o interessante, gente, o interessante é a doutrina de João Calvino. A doutrina de João Calvino, tá? Que é uma coisa bizarra, bizarra. Essa é a doutrina que o Iago Martins segue. É a doutrina que o Iago Martins e os seus cortes fantásticos, né, nos vídeos, que dá até tontura assistir o vídeo dele, é tanto corte. Eu tô mostrando aqui, o Iago Martins. Dá para fazer um videozinho aqui, ó, contínuo, sem ficar editando, tá? Aliás, né, um vídeo ou outro eu acabo fazendo assim, né, editando também para ficar legalzinho, mas é um videozinho curtinho, que a gente faz uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, para descontrair. Agora vídeo explicativo, não, cara. Tenho capacidade suficiente para fazer um vídeo sem cortes, tá? Espero que você também tenha. Ah, não tem, né? Não tem. Tem que mandar o videozinho para a equipe. Aí a equipe vai lá e picota todos os erros de português, de citação, tudo, né? Vai lá, picota, vai, une depois. Aí fica lá o cara parecendo um robô, né? Fala, porque o... Aí vira de novo. Ah! Dá até tontura na gente. É brincadeira. Mas vamos falar sobre a teologia de João Calvino. Isso aqui é uma coisa bizarra. Aliás, esse Deus de João Calvino e esse Deus que o Iago Martins segue, né, eu quero longe de mim. Eu quero que vá para os quintos dos infernos. Esse Deusinho com D minúsculo. Dá uma olhada na doutrina, né, ensinada por João Calvino. Tá aqui, ó, depravação total. Todos os seres humanos são pecadores, incapazes de buscar a Deus por si mesmos. Olha só, a eleição incondicional, a escolha de Deus para salvar algumas pessoas, os eleitos, e algumas pessoas só serão salvas, tá? Um número contado. Não depende de suas obras ou méritos, mas somente da sua vontade, a vontade de Deus, ou seja, um Deusinho que já predestina quem vai se salvar e quem não vai se salvar, né? A expiação limitada, Cristo morreu apenas pelos eleitos, não por toda a humanidade. Olha só que doutrina bizarra, herética, isso aqui é uma doutrina do capeta, então é o Deusinho do João Calvino que eu quero bem longe de mim. A graça irresistível. Quem é eleito por Deus receberá a fé e não poderá resistir à graça da salvação. Ou seja, Iago Martins já está salvo. Ele não pode resistir à graça da salvação. Já está salvo, não precisa fazer mais nada, né? E aqui, ó, a perseverança dos santos. Os eleitos nunca perderão a sua salvação. E aqui está uma citação de João Calvino sobre a predestinação, né? Chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual ele determinou o que queria fazer de cada homem, pois ele não os cria
todos da mesma condição, mas ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Esse Deus é um deusinho bem filha da mãe, tá? Que eu quero bem longe de mim, que vá para os quintos dos infernos, porque segundo a ideologia, porque aqui não tem que... Isso aqui não é religião, isso aqui é uma ideologia, né? De um ditador de Genebra. Esse deusinho aqui, cara, ele criou o bigodinho da Alemanha para matar 6 milhões de inocentes na Câmara de Gás. Foi esse Deus do Calvino que quem criou, né? O bigodinho da Alemanha já criou predestinado a matar 6 milhões de inocentes. Parabéns! E você tá, e o cara tá questionando o que é latria e hiperdulia, gente. O cara tá questionando o que é latria e hiperdulia. Isso é uma brincadeira, né, Iago Martins? Você tá de brincadeira comigo. Vai procurar o caminhão da mudança que você caiu. Sério. Você e o Silas Malafaia junto. Pelo amor de Deus, gente. O cara me apresenta um Deus desse daqui e ainda quer questionar o que é hiperdulia. Meu Deus do céu. Tem cachorro aqui que tá sendo mijado pelo poste. Essa é a realidade, tá? Mas tem algumas bizarrices também ensinadas pelo Iago Martins, que eu não sei de onde ele tirou, tá? Não vou falar aqui, porque senão meu vídeo cai, tá bom? Mas prestem atenção nisso daqui, tá, gente? O governo de Nero, tentando refutar o preterismo, ele me solta essa pérola aqui, ó. A partir de evidências internas, percebe-se que havia relativa paz e que a perseguição era seletiva dentro do governo de Nero, ainda que houvesse uma expectativa de uma intensificação e ampliação. Vocês perceberam o que ele falou aqui ou não? Eu voltarei. A partir de evidências internas, percebe-se que havia relativa paz e que a perseguição era seletiva dentro do governo de Nero, ainda que houvesse uma expectativa de uma intensificação e ampliação. Segundo Iago Martins, as suas evidências internas, né? Na época de Nero tinha paz. Só tinha uma expectativa de uma perseguição. Aconteceu umas coisinhas seletivas, mas não teve perseguição nenhuma, né? O cristianismo, a igreja ali, gozou de uma certa paz na época de Nero. Bem, quem segue João Calvino... Essa é a realidade. Quem segue João Calvino, talvez o reinado de Nero realmente não tenha sido um reinado de perseguição, né? Essa é a realidade. Então, enfim, né? Mas vamos falar sobre o cânon bíblico. Qual é a realidade do cânon bíblico segundo Iago Martins? Ele trata a Bíblia Sagrada como um acidente. Acidente. Simplesmente alguém chegou e encontrou a Bíblia Sagrada, né? Prestem atenção nisso daqui, minha gente. O interesse da igreja foi unicamente encontrar os textos apostólicos e não definir os textos apostólicos. Eles não conferiram autoridade, eles procuraram aquilo que já tinha autoridade. E a linguagem dos pais da igreja era uma linguagem de um cânon que foi entregue e não de um cânon que foi definido. Esse é o Iago Martins e a sua historinha maquiavélica sobre o cânon bíblico, que não existe isso. Essa besteira aqui que ele falou não existe na história. Isso aqui só existe no fantástico mundo de Iago Martins. Na história você tem lá a elaboração de um cânon. Desde o segundo, terceiro século, a igreja já se preocupava, né, com o cânon. Tinha preocupação com livros, né? Os apócrifos e os gnósticos também. A igreja já tinha essa preocupação. Tem o cânon de Muratória, ele vai citar nesse vídeo o cânon de Muratória, e nem sabe o que foi o cânon de Muratória, gente, né? E aí você tem os concílios de Roma, Cartago e Hipona. Foram esses concílios quem definiu o cânon bíblico, tá? E isso está documentado. Isso está documentado, gente. Antes dos concílios de Roma, Cartago e Hipona, até livro onde Jesus Cristo estava selinho e Maria Madalena era lido. Até isso. Ele trata a Bíblia Sagrada como um mero acidente. Caiu, ficou ali no chão, alguém foi lá e encontrou. Meu Deus do céu. Isso é o calvinismo. Isso é o calvinismo. Mas olha toda a confusão que ele faz a respeito do cânon bíblico, e eu vou terminar aqui, né, com uma escorregada do Iago Martins.
tá bom? Prestem atenção nisso daqui agora. A ideia de fazer uma Bíblia, a ideia de um acervo, de uma coletânea de textos apostólicos, não foi uma invenção posterior da igreja. Era uma expectativa que os próprios apóstolos tinham sobre aquilo que eles escreviam. A igreja não inventou a ideia do cânon da escritura. Os apóstolos já sabiam o que estavam fazendo quando escreviam suas cartas. É mesmo, Iago Martins? É mesmo? Os apóstolos já sabiam? Então me mostrem algum escrito apostólico que ele estava escrevendo naquela carta para, sei lá, o livro, a carta, o evangelho, para ser incorporado no cânon bíblico. Me mostre um texto segundo a sua sola escritura. Você não vai encontrar, né? Em 1 Tessalonicenses 2,13, ele louva a Deus porque eles não haviam recebido a palavra como palavras de homens, mas como aquilo que é palavra de Deus. Ele entendia que era a palavra de Deus aquilo que ele transmitia. Em Hebreus 2:2-4, o autor vai justamente dizer que é impossível escapar da condenação se nós negligenciarmos tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor e que depois foi confirmada por aqueles que ouviram. O autor de Hebreus entende que a mensagem da salvação começou a ser transmitida por Jesus e continuou a ser transmitida por aqueles que ouviram essa mensagem de pregação, essa mensagem de salvação, que são justamente os apóstolos e os discípulos ligados ao corpo apostólico. É por isso que Jesus mesmo diz em Lucas 10,16: quem ouve a vós, a mim me ouve, de forma que quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Os apóstolos falam da parte de Cristo, eles falam o mandamento do Senhor. Aquilo que eles dizem não é só um ensino de um pastor comum, não é uma carta que um pastor escreve para outro pastor, não é como um livro do John Piper ou um texto de João Calvino. Mais uma vez, um monte de corte, gente. Como eu falei, ele não consegue fazer um vídeo da forma que eu estou fazendo, né? Só cortando. Meu, é bizarro isso daí, tá? Vocês prestaram atenção nisso daqui? Eu tenho certeza que vocês não prestaram. Ele pegou um monte de texto, né, da Bíblia Sagrada, vários textos ali tirados do seu contexto, né? Essa é a realidade. Ele pegou esses textos ali e jogou como se os textos estivessem defendendo um cânon bíblico. E ali fala sobre falar, escutar, ouvir. Não está falando de escrever. E ele termina falando que a palavra dos apóstolos não é como uma carta de João Calvino. Graças a Deus que não é igual uma carta de João Calvino, tá, gente? Uma carta de João Calvino pega e joga no lixo. Joga no lixo desse ditador de Genebra, por favor, tá? Ele está falando de algo que foi transmitido oralmente, ensinado oralmente, não escrito, e termina falando que aquilo corresponde à Bíblia Sagrada. Que doideira é essa? Você viu como o cara tenta manipular as escrituras sagradas, tá? Que são divinas dentro da Igreja Católica. Fora da igreja é essa pataquada que você está vendo, esse cabra tentando, né, defender a sola escritura, sola fide, todas as solas aí que eles inventaram ao longo do tempo. É só isso e mais nada. Nenhum texto ali cita escritura. Nenhum desses textos cita, sim, a pregação oral. Aí ele vai falar que não é igual uma carta de João Calvino, uma carta não sei de quem, algo que escreveu. Que escreveu? Que doideira é essa? Mas vamos fechar aqui com a chave de ouro. Preste atenção nisso daqui, gente. Paulo ordena que suas cartas fizessem parte da leitura do culto. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5:27: eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Em 2 Coríntios 10:9, Paulo também deixa entender que a carta seria lida a todos os irmãos no contexto de culto. Colossenses 4:16 diz: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta seja também lida na igreja dos Laodicenses. Olha que legal, né? Para defender o cânon bíblico, nesse vídeo ele defende que as cartas de Paulo recomendava que fossem lidas nas igrejas, tá? Por isso que as cartas entraram no cânon bíblico. Ele cita isso no vídeo. Aí ele vai mostrar em algumas cartas São Paulo recomendando a leitura da carta, tá? Nós fizemos um questionamento sobre essa carta aos Colossenses, tá? Eu vou colocar o trechinho final aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A ideia de fazer uma Bíblia, a ideia de um acervo, 6 diz: depois de lido entre vós,
fazei com que esta carta seja também lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, tem uma carta enviada aos Colossenses e Paulo pede para que essa carta fosse lida em Laodiceia. Presta atenção que ele corta por aí a leitura. Por que ele não leu o resto do texto? Prestem atenção aqui no resto do texto. Prestem atenção no texto. O que diz aqui no texto que ele cortou pela metade, né? Ô Iago Martins, pra cima de mim, Iago Martins. Olha aqui, ó. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses. E procurai ler também a carta aos Laodicenses. Na época a gente fez uma pergunta para o Iago Martins, tá? Ele não respondeu. Prestem atenção que eu vou colocar só esse trechinho final aqui para que vocês possam ter ideia do que eu estou falando. As cartas de Paulo. Presta atenção aqui, gente. Só um minuto. Aquilo que eles escrevem era continuação da revelação de Deus, com peso e autoridade igual ao do Antigo Testamento. Isso não é algo que foi definido posteriormente pela igreja. Isso é algo que já era expectativa dos próprios apóstolos sobre aquilo que eles escreviam. Tanto que os apóstolos cobram que suas cartas fizessem parte da leitura pública dos cultos. Existia a prática muito comum no culto judeu de ler publicamente a Torá, de ler publicamente o livro da lei. Paulo ordena que Ou seja, desse vídeo, né, ele está falando assim, olha, porque as cartas de Paulo fazem parte do cânon e na época que Paulo escreveu, São Paulo já sabia que aquilo fazia parte do cânon, porque ele, né, pedia para ler nas igrejas assim como Torá era lido, tá? parte da leitura do culto. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5:27, eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Em 2 Coríntios 10:9, Paulo também deixa entender que a carta seria lida a todos os irmãos no contexto de culto. Colossenses 4:16 diz, depois de lida entre vós, fazei com que esta carta seja também lida na igreja dos Laodicenses. Isso não acontece só com as cartas de Paulo. Irei voltar aqui. Presta atenção no cortezinho que deram. No cortezinho. Tô falando pra vocês. Ô, Iago Martins. Pra cima de mim, Iago Martins. Eu faço vídeo aqui sem corte, cara. Eu só vou cortar se eu falar uma besteira que pode ali gerar ali um processo. Eu vou cortar, tá? E depois eu faço um vídeo pedindo, fazendo uma retratação, pedindo respondendo ali e me retratando. De novo, voltar um pouquinho, vocês vão ver o corte que deram aqui, ó. Presta atenção. A carta seja também lida na igreja dos Laodicenses. Isso não acontece só com as cartas de Paulo. O texto do Apocalipse também seria... Prestar atenção que depois da igreja aos Laodicenses tem um corte. Ó, corte Tramontina. Por que teve esse corte Tramontina? Por causa disso daqui, tá, gente? O mistério tá aqui. Ele não leu o resto. Aliás, ele leu, mas cortaram. Ele leu, tá? Ele leu, né, o resto do versículo onde diz: e procurai ler também a carta aos Laodicenses, ou a carta de Laodiceia. Por que ele fez esse corte? Porque essa carta não existe no cânon bíblico. Esta carta não existe no cânon bíblico, Iago Martins. E a gente questionou ele na época. Você está falando que as cartas que entraram no cânon são as cartas que Paulo mandou ler, né? O próprio autor, né, São Paulo, mandou ler. Cadê a carta de Laodiceia que não tem na Bíblia Sagrada e Paulo mandou que fosse lida na igreja lá dos Colossenses? Ele fez um vídeo depois falando assim, não, mas essa carta aí se não existe é porque Deus quis. Aí colocou a culpa em Deus. Deus quis que a carta sumisse para que nós... sei lá, nem sei, a gente não podia ler, eu não me lembro exatamente qual foi, né, o argumento na época, né? Cara, só para você ter uma ideia, o próprio cânon de Muratória, ele vai citar o cânon de Muratória nesse vídeo, diz que essa carta não foi, né, não foi aceita e não estava no cânon na época,
porque a carta de São Paulo que ele manda ler, a carta de São Paulo, de Laodiceia, que ele manda ler, né, na igreja dos Colossenses, essa carta aí contribuía para a heresia de Marcião. E por isso que a igreja tirou a carta escrita por São Paulo. A carta foi escrita por São Paulo, só que dentro da carta tinha coisas ali que poderia contribuir, coisas que poderiam contribuir, né? Poderiam contribuir com a heresia de Marcião na época. Então a igreja, já lá no segundo século, decidiu retirar essa carta de vinculação do cânon, de um suposto ou possível cânon, né? O cânon de Muratório foi ali, né, um início, né, de uma tentativa de se realizar um cânon bíblico. E ali já naquela época, no segundo século, já tinha, essa carta aí já estava fora do cânon, ou de um possível cânon. Por quê? Porque coisas dentro da carta, né, facilitava a heresia e contribuía ali, tá, com a heresia de Marcião na época. Foi a própria igreja. Sabe por que ele deu aquele cortezinho ali do Iago Martins? Sabe por que deu aquele cortezinho rápido ali? Porque ele ia ter que explicar. Ele ia ter que se explicar, né? Fazer um vídeo explicativo do porquê a carta aos Laodicenses, né, não fazia parte do cânon bíblico se São Paulo mandou ser lida. Ele ia ter que fazer essa explicação, que o cânon de Muratório menciona a carta e diz que a autoridade da igreja e a autoridade estava debaixo do Papa na época, do bispo de Roma, decidiu retirar essa carta para não contribuir com a heresia de Marcião. A autoridade da igreja fez isso e Iago Martins escondeu isso daí. Escondeu isso daí do público dele. Mais uma vez, parabéns pro pastor do MBL. Esse é o pastor do MBL. Não votou nenhum e nem outro porque não gosta de genocida, mas segue o ditador de Genebra. Esse é o pastor do MBL. Para terminar aqui, né, porque esse vídeo aqui é só uma chamada, tá? A live refutando ou, né, aceitando o desafio do seu Iago Martins, Robson e eu, acho que o Felipe vai participar também, nós iremos fazer no domingo, no seu horário ainda, tá bom? Então aqui é só um vídeo chamativo. Lembrando que o Robson já desafiou. Tem um vídeo lá no meu canal, tá lá, Robson 2.0 desafia Iago Martins para um debate sobre sola escritura. O Robson desafiou, por quê? O Iago Martins fez essa publicação lá no antigo Twitter, né? Diz assim, ó: debate sobre sola escritura em São Paulo. Eu pago a passagem, hotel, espaço, filmagem, coloco tudo sem cortes no meu canal do YouTube. É difícil, hein, Iago Martins? Você colocar alguma coisa sem corte é difícil, cara. É difícil encontrar um vídeo seu que não tenha aqueles cortes e mais cortes, né? Parece um robô falando ali. No meu canal, com moderador imparcial, tempo de fala, réplica e tréplica. Bonitinho e sem interrupção. Vamos! E aí o Robson aceitou. Mandou para ele, né, o desafio. Ele ficou sem jeito. Ele achou que ninguém ia aceitar. Ele achou que ninguém iria aceitar o desafio. Depois deu uma de João sem braço, falou que não iria ter mais o debate. Correu, igual uma cadela velha. Essa é a realidade, tá bom? Esse é o Iago Martins. Então, antes mesmo de fazer o vídeo, né, refutando as dúvidas e heresias levantadas pelo Iago Martins, antes de fazer esse vídeo aí, eu fiz esse vídeo aqui explicando quem é o Iago Martins, pastor do MBL, que beija a mão do Nando Moura. E graças ao Nando Moura, hoje ele é conhecido, né? Graças ao Nando Moura, hoje ele vive só disso daí que ele tá fazendo agora, tá bom, gente? Mais uma vez, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, deixa um comentário aqui, coloca assim, ó, ditador de Genebra, coloca aqui, sério, pode colocar, peraí, ditador, acho que vai dar pau no vídeo, não coloca ditador não. Coloca outra coisa aí, João Calvino, alguma coisa aí, sério. Coloca aí nos comentários aí que o YouTube entende que tá tendo relevância. E Iago Martins, eu não preciso dos seus views, cara. Ao contrário de você, eu não vivo disso.
Por isso que eu posso fazer um videozinho sem cortes. Não fico parecendo um robô aqui, toda hora cortando, pá, 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 né? Desse jeito. Eu posso falar o que eu quero. Não preciso pegar o vídeo e mandar para alguém, né? Que beija a mão do Nando Moura, editar o vídeo, fazer o vídeo do jeito que aquela pessoa está querendo, não do jeito que eu quero. Que eu faço do jeito que eu quero e bem entendo. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.